Sabe aquela ideia comum de que a culpa pela visão negativa do sexo no Ocidente é da Igreja? Bom, e se a história for, na verdade, bem mais antiga e surpreendente? Vamos mergulhar nisso para entender de onde realmente vêm as nossas ideias sobre o prazer. A resposta que quase todo mundo dá, assim, de bate-pronto, aponta para uma única fonte, o cristianismo. Mas a verdade histórica, quando a gente vai ver, nos leva para um lugar completamente diferente, o mundo pagão. Pois é, a crença popular diz que o cristianismo chegou impondo a culpa num mundo pagão que celebrava o corpo. Só que a evidência histórica vira essa ideia de cabeça para baixo. A hostilidade ao prazer não foi uma invenção, mas sim uma herança que o cristianismo apenas preservou. Olha só o caminho que a gente vai percorrer. Vamos passar pelos medos médicos da Grécia Antiga, pela guerra dos estoicos contra o prazer, pela ideia do corpo como prisão, até chegar na herança cristã e, acredite, num elefante surpreendentemente casto. Então, a primeira fonte de todo esse pessimismo sexual não foi o pecado, não. Foi a ciência, ou pelo menos o que eles consideravam ciência na Grécia Antiga. Essa resposta do Pitágoras resume perfeitamente o pensamento médico grego da época. Eles acreditavam que o sêmen era uma espécie de energia vital, super concentrada. Então, cada ejaculação era, literalmente, uma perda de força, um passo em direção ao enfraquecimento. E olha, não era só o Pitágoras que pensava assim. Havia um consenso entre as maiores mentes gregas, de filósofos a médicos. Todos eles viam o sexo como uma ameaça real à saúde física e ao desempenho máximo. Perder sêmen era literalmente perder força vital. Mas o medo não era só físico, não. Os filósofos estoicos pegaram essa desconfiança e levaram para outro nível, transformando uma preocupação médica num poderoso código de moral. Essa situação do Sêneca é chocante. Amar a própria esposa demais era considerado vergonhoso. Para os estoicos, a paixão era uma ameaça ao controle da razão, mesmo dentro do casamento. A razão e não a emoção tinha que ser o único guia. E aqui está o ponto crucial. Foram os estoicos que construíram a base filosófica que o cristianismo mais tarde iria adotar. A ideia de que sexo é só para ter filhos. Qualquer busca por prazer, mesmo que fosse com a própria esposa, era vista como uma falha moral. Ao mesmo tempo em que tudo isso acontecia, uma nova ideia, muito mais pessimista, se espalhava vinda do Oriente. Uma ideia que via todo o mundo material como um grande erro. Esse conceito agnose foi a base de um movimento religioso super forte que via a vida na Terra como uma espécie de exílio. O grande objetivo era conseguir escapar dessa prisão material. O túmulo que carregamos conosco. Pensa no peso dessa frase. Essa metáfora gnóstica mostra um desprezo profundo pelo corpo. Ele não era um lar para ser celebrado, mas sim uma prisão da qual a alma precisava escapar desesperadamente. Essa demonização de toda a matéria física foi uma ruptura radical com o pensamento da época e, digamos, infectou profundamente a mentalidade da antiguidade tardia. Ela adicionou uma camada de horror cósmico à desconfiança que já existia em relação ao corpo. Ok, então a gente tem essas três correntes, o medo da medicina, a moralidade estoica e o dualismo gnóstico. A pergunta é, como tudo isso foi parar dentro do cristianismo? E existe uma espécie de prova do crime, uma alteração bem específica num texto bíblico que mostra exatamente como essas ideias pagãs foram costuradas na doutrina cristã. A alteração é muito clara. O texto original descreve uma noite de núpcias normal. Aí, na hora de traduzir, São Jerônimo simplesmente insere 3 noites de oração e abstinência antes. Com uma canetada, ele transformou um ato de união num teste de autocontrole, basicamente escrevendo um ideal ascético pagão direto nas escrituras. E a justificativa que ele inventou para Tobias é puro estoicismo. Sexo não é para paixão, mas apenas para ter filhos. Jerônimo colocou essa filosofia pagã na boca de um herói bíblico, transformando-a num ideal divino para os séculos que viriam. E para a gente ver como essas ideias não só persistiram, mas foram até exageradas com o tempo, vamos dar uma olhada na história bem estranha de um animal excepcionalmente casto. A lenda do elefante casto começa com o naturalista romano Plínio. Ele escreveu que o animal era um modelo de moderação sexual, acasalando só a cada 2 anos. Mas isso era só o começo da história. Avançando uns 1500 anos no tempo, São Francisco de Sales usa o mesmo elefante como exemplo moral para os casais.
A história é quase idêntica, mas ele fez uma pequena, digamos, adição. E aqui está a mudança. No entusiasmo para provar seu ponto, os autores cristãos simplesmente adicionaram 1 ano extra de abstinência ao elefante. A biologia foi literalmente reescrita para se adequar à teologia. O ideal de pureza se tornou mais importante que a própria realidade. Então, quando a gente junta todas as peças, uma linha histórica muito clara aparece. O que parecia ser uma invenção radical era, na verdade, a conclusão lógica de séculos de pensamento pagão. O que tudo isso significa, no fim das contas, é que o pessimismo sexual cristão não foi uma revolução, foi a preservação de ideias que já vinham se desenvolvendo no mundo pagão há séculos. Em vez de inventar uma nova moralidade, o cristianismo se tornou o guardião de uma antiga. Essa história toda desafia uma daquelas suposições que a gente toma como verdade, né? E nos deixa com um pensamento final, que outras partes da nossa visão de mundo herdada têm origens muito diferentes e muito mais estranhas do que a gente sequer imagina.